Hey, bem-vindos à aula de número 5. Esta aula é a continuação da número 4, então caso você não tenha visto ela, por favor volte e não perca nenhum detalhe. Interrompemos este vídeo para um aviso. A aula 5 é sim uma continuação da aula 4. No entanto, na aula 4 eu apresentei para vocês uma técnica de importar objetos do 3DS. E diante das dúvidas e sugestões que surgiram da aula 4, é que nós desenvolvemos a aula 10, com uma segunda técnica de importação de objetos do 3DS. Portanto, se você gostou dessa ideia de importar objetos do 3DS para o Kirk, não perca nenhum detalhe da aula 5, 6, 7, 8 e 9, porque todas as técnicas ensinadas nessas aulas, elas vão ajudar, aliás, elas vão te guiar nessa nova técnica de importação que será apresentada na aula 10. Então, só para constar e reforçar, a aula 10 ela é um apêndice, um especial da aula 4. Deem continuidade aos estudos das próximas aulas e não percam a aula 10. Volta pro vídeo! E essa não tem muita enrolação não, a gente já vai para a aula, mas eu tenho que lembrar, existe um link aqui embaixo para você tirar todas as suas dúvidas. É um grupo do Facebook criado pela própria Roberta Vendramini. Portanto, não perca tempo. Surgiu a dúvida, corre no grupo que assim que possível a gente responde todas as questões. Bora pra aula? Enfim, a última aula deste módulo. Estou bastante feliz com o resultado. Aqui a gente vai ver algumas coisas novas, algumas coisas que, caso você não conheça o Kirk, existe uma diferença muito grande entre a luz e o objeto que emite luz. Não são duas coisas juntas. A gente pensa na luz e logo no objeto Sol ou no objeto lâmpada, algo que vai emitir isso, né? Mas no Kirk você trabalha com essas duas coisas separadas. Claro, é possível juntar as duas? Sim. Por exemplo, quando vamos configurar a TV, e eu vou ensinar essa técnica, a gente tem a opção de deixar essa tela brilhando e emitindo essa luz para todo o ambiente. Qual é o problema? Quando a gente aplica esse tipo de configuração, a peça acaba demorando muito para ser renderizada e não necessariamente dá o efeito que a gente quer. Como separar então a luz do objeto que emite a luz? Aqui no caso eu vou mostrar este exemplo com as lâmpadas que nós temos aqui. Tcharam! Este conezinho, e eu já vou ensinar a aplicar ele representa a configuração de luz, isso já nos padrões do Kirk. Só que se você ver o spotzinho aqui que eu criei, está pintado de rosa. Não tem nada demais. Eu vou até pegar o balde aqui, ó, só para vocês verem. Eu pintei o miolinho dele com essa cor rosa, que é uma cor que eu sei que por ela ser muito cintilante, ela ser uma cor muito artificial, entre aspas, eu sei que ela não vai ser usada na cena. Por quê? Aí no Kirk eu vou configurar isoladamente a lâmpada deste conezinho que representa a luz. Um detalhe que talvez alguém mais observador tenha notado quando eu fico configurando, quando eu fico movimentando aqui a cena, é a sanca. Na sanca, como vocês podem ver, eu pintei todo esta face aqui de dentro de verde. Mas poxa, vai emitir luz verde? Não, claro que não. Eu vou até mostrar para vocês aqui, tcharam, color, o tipo de cor, que é outra cor que não é usada na cena. Mas como eu estava dizendo, não vai ficar verde. Quando a gente configurar isso, vou mostrar para vocês que existe a opção, sim, de deixar a luz verde ou a mais natural, que é o foco, né, do nosso trabalho aqui. Vamos ver aqui, cena jantar. Nós temos aqui
um spotzinho que eu coloquei, mas vejam que ele foi para você sem o cone, e aqui dentro do abajur não tem nada. A minha proposta é da gente aplicar o spotlight, a gente vai colocar o spotzinho aqui, e o Omni, que é o que são as lâmpadas do Kirk. Opa, perdão, são um dos tipos de luzes do Kirk. O spot é aquela luz teatral, dramática, que tem aquela risca aqui triangular e dá um efeito muito sofisticado, que é o que acontece com o spot. Aqui no abajur, a minha sugestão, como... Perdão. A minha sugestão para o exercício é que a gente vai colocar a Omni, que seria algo mais semelhante com a lâmpada comum que a gente tem em casa, sabe? Essa de globo, de vidro, ou se na sua casa já tiver a mais atual, a de plástico e LED, que é tão eficiente quanto. Ele emite luz para todos os lados. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que, evidentemente, independente do tipo de luz que você aplique do Kirk, é preciso tomar muito cuidado com a posição e o cálculo da altura dele. Nossa, quanta informação! Vamos por partes. Eu vou aqui pelo spotzinho que eu acho mais fácil. Então, já está pintadinho de rosa ali. Vou aplicar aqui. Eu tenho que selecionar um ponto aonde eu quiser, que no caso eu vou escolher bem aqui no centro da peça. Vou centralizar aqui na peça. Vejam que ele automaticamente selecionou o centro aqui. E esse eixo que surge aqui, ele está medindo a distância e, naturalmente, a potência dessa luz para iluminar essa área, né? Existem as quatro setas aqui do teclado. Eu vou clicar a seta para cima, só para ele ficar fixo no eixo azul. Feito isso, eu só vou medir até essa altura desse armarinho aqui. A cena já está bem clara e também pelo fato de estar próximo ao espelho, qualquer luz que a gente coloque aqui, ele vai ser rebatido para todo o ambiente. Então, vamos tomar cuidado, né, perto de espelho, não colocar a luz muito forte. Eu só dei um clique com o botão esquerdo, surgiu essa caixinha aqui. E claro, a primeira opção da gente colocar ela para ela já ir ligada ou desligada para a cena do Kirk. O nome, que é bem importante, eu vou só resumir aqui, Spot Art. Light Power. Esse Light Power é a potência, né, que eu falei dessa luz aqui, em relação à distância que nós medimos. Então, quanto maior for essa distância aqui, maior esse valor. Hotspot e Fall-Off. Cara, esse hotspot, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque desses dois aqui, a soma sempre tem que ser igual a 100. Tá, mas o que que representa cada valor desse hotspot e fall-off? Vamos pensar na luz de teatro. Existe aquele foco bem marcado que é feito no artista. Ele é bem dramático, ele desenha muito bem o contorno do rosto, da roupa, e fica um pouquinho artificial quando a gente pensa numa cena de arquitetura de interiores. Então é muito importante a gente tomar cuidado com esse hotspot, porque se a gente deixa ele num valor muito alto, fica artificial. E o fall-off, ele é o degradê, né? Digamos que se a gente pensar num ovo, o hotspot é a gema e o fall-off é a clara. Então, quanto maior e mais larga for essa parte da clara, do fall-off, fica mais natural. E quanto maior o valor do hotspot, maior a gema, mais artificial fica. Claro que existem momentos que a gente precisa dessa luz artificial. Digamos que, hipoteticamente, você esteja criando aí uma cena de teatro. Naturalmente, você vai usar esse recurso, mas não neste caso. Então, aqui, só para ficar até consideravelmente desenhado aqui na parede, no quadro, que fica bacana, mas ainda assim não muito artificial, eu vou colocar esse valor de 30. Bem, se a soma do hotspot mais fall-off tem que ser igual a 100, naturalmente aqui
nós vamos colocar 70. O resto a gente não mexe em nada. Esse key sample, attenuation, nada, 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 nada. Tá tudo certo aqui, só fechar. Vejam que já surgiu ali o conezinho que está fixo nos demais. Eu já vou avisar agora, que eu sou cheio dessas pegadinhas. Cada spotzinho ele foi programado com um valor errado de hotspot e falloff. Então, um exercício que mais para frente a gente vai praticar é como contornar esta situação já direto no Kirk. Então, não percam as cenas do próximo capítulo. Voltando aqui para a cena jantar, falta a luz do abajur. Vejam que não há nenhum objeto, diferente dos spotzinhos que eu coloquei essa base cor-de-rosa, eu não coloquei nada de lâmpada aqui dentro. Por quê? Em nenhum dos nossos enquadramentos vai aparecer a parte de dentro do abajur, e ele tampouco é transparente na nossa configuração original. A minha sugestão de não ficar colocando objetos luminosos é só para a gente otimizar o nosso tempo, já que não vai aparecer na cena, e para não. Eu pensei mais nas pessoas que o computador não é tão bom. Então, quanto mais leve a gente deixar a cena, melhor. Tanto que, se vocês olharem aqui, tcharam, cozinha não tem nada, gente. Olha, tem uma coisinha ali que a Robertinha deixou para a gente, mas não tem nada demais. Mas voltando aqui à nossa lâmpada do abajur, nós vamos apenas configurar a luz. Então, semelhantemente ao spot, que... Opa, oxi. Deixa eu clicar aqui. Semelhantemente ao spot, nós precisamos calcular esse light power, mesmo sendo esse Omni Light. Então, muita atenção para selecionar o ponto corretinho. Vou selecionar aqui nessa beiradinha mesmo. Estou descendo aqui para a gente ver melhor. Coloquei aqui no eixo azul. Bonitão lá. Só um clique. Você vê que aqui ele colocou 0.5. Normal. Point light. Eu vou colocar aqui ABJ de abajur. Animations key. Você vê que nesse caso não há o light power e o fall off. Mesmo porque, como, né, nessa luz aqui não é um spotzinho. Então, não faria sentido ter. Mas vamos ver como ficou aqui dentro. Tcharam! Você vê que ele está um pouquinho para o lado, né? Eu vou recomendar a vocês, porque aqui esse Omnilight, ele emite luz para todos os lados. Então, eu vou só recomendar aqui. Nós vamos clicar M do teclado. Aliás, nós vamos mover esta peça aqui. Vou selecionar bem aqui à frente. Vamos um pouquinho para o lado, só para ter certeza que ele está centralizado, só um pouquinho melhor centralizado. Precisa ser a melhor centralização. Mas só para a gente ter certeza, porque... Eita! Porque senão é capaz dele fazer uma sombra esquisita. O Omni a gente tem que tomar muito cuidado. Eita. Cena sala. Configuramos as luzes, conhecemos um pouquinho melhor do que são essas faces coloridas que vão reproduzir a lâmpada no Kirk. O segundo tema da nossa aula vai ser sobre enquadramento. É muito importante a gente ter atenção a isso, porque ele pode ser o nosso salvador ou pode ser nosso bandido. Claramente, quando a gente cria uma cena, a gente tem que valorizar o que está aparecendo e, de repente, esconder e não mostrar tão bem o que não está aparecendo. Como, por exemplo, aqui o caso da sala de
Como, por exemplo, pensando no enquadramento, eu coloquei essas plantas aqui para a gente ter um pouco mais de, entre aspas, aí, realismo, ter uma humanizada. Aqui na cena do sofá, como eu já falei mais cedo em outra aula, criei esse corredorzinho aqui para essa porta que a Roberta escolheu, tudo para deixar um pouquinho mais real, ou mais próximo do real. Mas o enquadramento, ele é muito importante, principalmente a perspectiva, para que a pessoa tenha a sensação de olhar essa cena e de que ela vai ser condizente e vai ser muito próximo daquilo que ela estaria lá pessoalmente. Por exemplo, a altura daqui que você coloca, né, você pode colocar mais baixo ou mais alto, como eu vejo em muitos panfletos, dependendo da situação, pode deixar muito artificial. Eu coloco numa altura que seja razoável, na altura de uma pessoa, entre 1,70 m e 1,80 m. Isso porque, apesar da literatura arquitetônica dizer que tudo é pensado para uma pessoa de 1,80 m, se você vê no Brasil e, sei lá, se você pega um ônibus, um metrô, você percebe que as pessoas não são tão altas assim. Então, sempre que você for pensar no enquadramento, sempre na altura de 1,70 m, no máximo 80, porque fica mais próximo da nossa realidade brasileira. Outra coisa muito importante é esta camada aqui de materiais. Veja como interferiu pra caramba aqui, né? Isso porque o que vai ser enquadrado no Kirk é exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Se eu por acaso fechar essa janela de ferramentas, naturalmente a cena ficará expandida. A gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes, sei lá, de alguma maneira você pensa que vai aparecer tudo isso, mas por causa da barra aqui de ferramentas não vai aparecer. Então, quando a gente salva a cena, é isso. Eu vou até só voltar aqui. Quando a gente salva a cena que está olhando, é exatamente o que está olhando que vai aparecer no Kirk. Lá eu vou retomar esse assunto porque ele é muito relevante para o nosso trabalho. Então, só como exercício aqui, eu vou aqui fazer uma cena aqui e sugiro que você faça o mesmo. Configure uma cena aí sua, de algum enquadramento que você queira, que no caso eu estou pensando que a pessoa está sentada, bonitinha, aqui no sofá. Lembrei de um ponto super importante, o tal do zoom. Às vezes, quando a gente está criando uma cena, tudo parece muito apertado. Para a gente poder reforçar essa sensação de perspectiva, de que o ambiente é mais aberto, a gente pode aplicar a ferramenta Zoom do SketchUp. Então, o que eu recomendo? Você aperta Z no teclado e algum valor pensando em porcentagem, de 0 a 100. 60% eu sei que é essa cena. Se eu clicar aqui 80 e Enter, vejam que ele acelera a perspectiva, né? Ele se torna, a imagem fica um pouquinho distorcida. Claro, a gente vai fazer isso tomando sempre cuidado de que a cena pode ficar artificial lá no Kirk. Eu recomendo 60 porque agora o último passo da nossa videoaula, que é a exportação correta. Como é que isso é feito, né? A gente vai precisar lembrar daquela pasta que eu ensinei na segunda videoaula dos 3 pontos primordiais para a correta instalação do Kirk. Então, o que a gente vai usar ela agora? Nós vamos aqui, ó. Eu recomendo clicar neste primeiro Export Model. Claro, a gente precisa certificar de que não selecionamos nenhum objeto da cena, senão só ele será exportado. Então aqui a gente não vai mexer em nada, só clicar OK e vamos nomear. E aí você coloca seu nome, coloca da maneira como você queira. Veja aqui, você vê, eu tenho vários aqui com meu nome. Vou colocar aqui Aula Boa. Só para curtir uma aqui, então vou acessar Heitor Kirk, que foi aquela pasta que nós criamos juntos. Eu tenho até aqui uns materiais separados, vou salvar nela. Por que a gente vai salvar lá? Porque na hora de abrir no Kirk, essa não vai travar,
não vai forçar a sua máquina a altas temperaturas. Então, este é o jeito certo. Não salve em documentos, não salve na área de trabalho, porque, como eu já expliquei, quando o Kirk ele vai procurar o arquivo, ele fica procurando um monte de pasta. É mais fácil deixar lá no começo, já perto dos olhos dele, digamos assim, porque daí ele bate o olho e já acha rapidamente. Então, enquanto carrega aqui a cena, é normal dar uma travada, não fecha o SketchUp, deixa ele trabalhar. Pode ser que, dependendo da potência do seu computador, ele demore muito. Deixa, vai fazer outra coisa, vai relaxar enquanto ele exporta. Maravilha, conseguimos exportar para o Kirk. Ah, então aqui oferece a opção de abrir no Kirk? Não, não faça isso. Sempre clique não. Toda vez que, toda vez não, muitas vezes que eu selecionava isso, travava o computador, de repente sumia a peça, tal, isso, uma dor de cabeça. Não faça isso. Feche o SketchUp, né? Salve a cena, tal, bonitão. Ops. E abra no Kirk. Em tese, a nossa aula já terminou, mas eu vou abrir a cena aqui, porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou um cara ansioso, eu quero mostrar para vocês todo o trabalho que a gente teve até o momento, aonde que nós chegamos, né? Então aqui, estou abrindo o arquivo, está carregando ali bonitinho, preciso encerrar essa aula, este módulo, com essa cena bonita aberta aqui no Kirk. Tcharam! Fantástico! Conseguimos vencer essa longa jornada que é a instalação, que é configurar a cena no SketchUp, e vamos agora trabalhar com a realidade, que é a renderização. Então, a partir da aula que vem, a gente vai se ver todos os dias. Quer dizer, você vai me ver, né? Porque eu não vejo ninguém pelo computador. Mas, de qualquer forma, estaremos aí na luta daqui para frente. Vou clicar V no teclado. Caraca, velho! Olha isso que surgiu. Tá feio, né? Nem parece com que a gente montou lá no SketchUp. Mas fiquem tranquilos que na próxima aula nós daremos o grande início à renderização deste lindo apartamento. E não se esqueçam de curtir este vídeo, seguir a página da Roberta Vendramini e compartilhar com seus amigos. Então, bora para a próxima aula?